Para vocês agora, né? O objetivo das diretrizes. Algumas informações bem gerais sobre os índios, então, antes da conquista europeia. Esse primeiro slide é um pouco sobre a visão continental, que tem a ver com a nossa realidade mais brasileira, chamada hoje Brasil, mas também com a visão mais geral. Então, a primeira ideia que tem, isso comprovado então pelos estudos da historiografia, arqueologia, antropologia, etnografia e assim por diante, o que temos clareza é que antes da chegada dos conquistadores, dos europeus, no continente, aqui já viviam sociedades articuladas local e regionalmente. A gente vai poder ver isso, né? Isso já para iniciar a desconstrução de nós vamos ver isso depois, de um imaginário perverso, é como se quando os europeus chegaram aqui não tivessem sociedade, não tivessem pessoas, não tivessem humanos, inclusive. A gente vai ver um pouquinho isso adiante. Essas sociedades tinham seus sistemas sociopolíticos, econômicos e religiosos. Sistema já é uma palavra forte nesse sentido. Quer dizer, não eram apenas como então o imaginário colonial perverso diz, não, eram muito semelhantes aos animais, eram bandos, perambulando, circulando para lá e para cá. Não eram sistemas complexos sociopolíticos. E para destacar esse aspecto, basta olhar o exemplo dos reinos e dos impérios que haviam aqui no continente. Estamos nos referindo ao continente. Ao caso do Império Inca, do Império Azteca, e aqui para a nossa realidade mais marajoara, poderíamos dizer os reinos das sociedades marajoaras. As últimas pesquisas arqueológicas, inclusive pesquisas em andamento, estão desmentindo de algum modo uma visão antiga que dizia na Amazônia ou nas terras baixas, vamos ver um pouquinho adiante no próximo slide, não tivesse civilizações, não tivesse sociedades. Então, estudos arqueológicos recentes e atuais indicam que em várias regiões, as terras baixas, inclusive no Brasil, já antes da chegada dos conquistadores, haviam sim sociedades complexas organizadas. Uma delas, hoje em franca pesquisa, a cultura marajoara, Tupinambá e Guarani são as culturas ou as civilizações mais conhecidas desse aspecto. Por que eu digo reino marajoara? Porque nas sociedades, nos impérios Inca e Aztecas, obviamente, esses sistemas sociopolíticos mais complexos, então tinha um imperador muito, inclusive, semelhante com os imperadores europeus da época. Agora, a cultura marajoara, particularmente, é reino, mas não é o reino dos reis no modelo europeu, ou dos incas e astecas. Eram reinos chamados reinos de caciques, os chamados cacicados. Não é? Cacicado é um termo importante para compreender essas culturas das terras baixas, que tem uma diferença com relação às culturas das terras altas, no caso aí representado pelos impérios astecas e marajoara. Essas sociedades possuíam seus sistemas educativos, então saberes, tecnologias, ciências, cosmologias e epistemologias. Isso é um fato hoje concreto, quer dizer, que não acredita porque não quer, por preconceito, por alguma coisa, né? Mas os estudos científicos hoje comprovam isso. Eu sempre relato uma coisa do ponto de vista, por exemplo, da tecnologia muito interessante, que existe uma vasta literatura sobre isso, infelizmente não literaturas produzidas no Brasil, não literaturas produzidas em outros países latino-americanos, né? Principalmente no Chile, no Equador, hoje em dia na Bolívia. Tem um autor que brinca com isso, né? Quer dizer, coloca na gravura duas imagens do século
XVI, exatamente no período da conquista. Duas imagens. De um lado, a mulher portuguesa do século XVI, com uma enorme panela na cabeça, carregando água. E, segundo a pesquisa, essa mulher em média carregava de 500 a 1000 metros essa panela de água na cabeça. Enquanto a mulher inca, ele ia com um vaso na torneira dentro da casa para pegar água. Por quê? Porque os incas já haviam aqui alcançado a alta tecnologia na construção de canais para conduzir água, né, das montanhas até a casa das pessoas, não é? Então, vejam, se a gente pensar tecnologicamente é uma coisa bem interessante. É claro que é para provocar, mas é para dizer que tecnologias no século, do período da conquista, eram muito semelhantes. A gente vai poder ver astronomia, matemática, engenharia, para construir aquelas pirâmides, não é? da cultura asteca, dos incas. Tinha que ter muito conhecimento de matemática, geografia, astronomia, uma série de ciências, né? Traduzindo para a nossa linguagem mais contemporânea. Então, acho que isso deixa muito claro isso que eu estou querendo chamar a atenção desde o início, né? Longos anos, nos últimos anos, mesmo antes da chegada aqui dos europeus, tinham então essas culturas, essas civilizações. As pesquisas também indicam que já à época, antes da conquista, haviam redes comerciais. Então essa ideia de bando, de espalhar, não. Haviam redes comerciais, guerras, migrações em expansão por todo o continente. Não estou colocando aqui visão continental porque não se restringe ao Brasil, a um país, não. Toda a região haviam essas redes comerciais. Claro, faziam guerra. Existe uma visão romântica de que índio não briga, não é? Que é um outro lado, tem o índio mau e tem um índio bom, não é? Quer dizer, ou ele é violento e traiçoeiro, ou ele é puro, então ele não tem guerra, ele é da paz. Mas havia essas redes comerciais, disputas, guerras, migrações e expansão. Aí o exemplo dos Manaós, no caso ali do Médio Amazonas, na região atualmente de Manaus, daí veio o nome, que era uma grande rede comercial, aquela região muito grande, e que depois essa rede comercial foi muito utilizada, por exemplo, em algum momento, ora pelos portugueses, ora pelos holandeses e ora pelos espanhóis. Essas redes, essas poderosas redes comerciais, e por trás fortes redes também sociopolíticas, né? Alianças políticas, a gente vai poder ver mais adiante. Alta demografia, né? Muita gente, existem estimativas, a gente vai poder ver na próxima tela, essas estimativas demográficas, mas claramente aqui no continente a demografia nada perdia para a demografia europeia. Não. Pode haver aí uma diferença, mas uma diferença pequena, porque na época, obviamente, a Europa também não era um continente populoso como é hoje, né? Quer dizer, nos últimos anos é que houve essa concentração populacional. Mas à época, também, os países, as cidades europeias eram cidades pequenas. E do lado de cá também era comparativamente próximo. Alta diversidade étnico-cultural. Cultural, ou seja, povos, línguas, culturas, a gente vai poder ver na tela seguinte. Então, sociedades complexas do ponto de vista social, cultural, política, econômica e tecnologias, né? O exemplo que eu falei da mulher portuguesa e da mulher inca no mesmo período. Estamos falando no mesmo tempo, né? Para não imaginar os índios do passado, os europeus do presente, ou da contemporaneidade dos índios do passado. Isso comparativamente, nesse caso, era ao mesmo tempo. Aldeias, vilas, povoações e cidades. Bom, nesse continente havia, antes da conquista, aldeias, vilas, povoações e cidades. Demograficamente, aí na escala de tamanho, de densidade populacional. Que cidades? As cidades astecas, maias. Aí são várias civilizações que eram verdadeiras cidades, com
milhares de pessoas politicamente estruturadas. Bom, isso aqui é mais geral, acho que é próximo slide aí é... Opa. Bom, aqui então a gente completa essa tela, depois a gente vê se tem alguma dúvida, porque aqui vem tudo isso que eu falei até agora, vem em números, vem em dados. Então, no século XIV, as estimativas populacionais variam entre 9 e 112 milhões de pessoas no continente. Isso, gente, antes da conquista, de 9 a 112 milhões. Por que a enorme variedade? Porque tem a ver com métodos utilizados pelos pesquisadores, pelos estudiosos. Cada um usa um método diferente, chega a essa cifra. Isso só para dizer uma leitura bem abrangente. Mas tem dados um pouco mais precisos, que é esse dado do Denevan, de 1976. É o que é mais aceito entre os arqueólogos e historiadores. Tá bom? Seriam 50 milhões de pessoas, portanto, de nativos aqui no continente, isso às vésperas da conquista. Às vésperas da conquista. Antes de qualquer impacto da conquista, da colonização. Estimativa mais aceita, então, de 50 milhões. Só para ter uma ideia, o Império Azteca, só o Império Azteca, tinha 25 milhões de pessoas. Era composto, o Império Azteca era composto por 25 milhões de pessoas, o Império Inca com 12 milhões de pessoas. Se a gente começa a perguntar por que então depois uma queda brutal dessa demografia nativa no continente, então só um dado que já ajuda a gente a começar a pensar e entender o que foi o processo de colonização para essas sociedades. Só entre 1492, ou seja, desde a chegada de Colombo, a conquista de Colombo, até 1650, é um pouco mais de 150 anos, 158 anos, essa redução, houve uma redução desses 50 milhões de pessoas em 80%. Podemos dizer uma tragédia demográfica, não é? É muita redução em pouco tempo. De 54 milhões chegou-se a uma cifra de 8 milhões em 1950. Aí sim, aí já são dados mais precisos, porque já fazem parte de todo o acompanhamento da época do projeto, no processo do projeto colonial. E essa queda populacional de 80% já é diretamente ligada ao impacto da colonização. Então é basicamente redução por massacres. Isso é muito interessante estudar isso, porque esses são dados precisos. Aqui no Brasil, por exemplo, em um período nessa década de 1600, próximo de 1700, em 3 meses houve massacre de 30 mil índios só no estado da Bahia. Calculado. 30 mil índios foram mortos em 7 meses, registrado. Quer dizer, isso era basicamente por conta do processo de massacre. Além disso, doenças, fome, fugas, quer dizer, os índios que correm, fogem da perseguição, da violência. Então, de 54 milhões em 1492, a população continental chegou a 8 milhões em 1650. Então, acho que isso já começa a enrolar nossa cabeça de todo esse processo. Até aqui alguma dúvida, alguma observação, alguma contribuição? Podemos seguir? Bom, vamos agora para a realidade mais concreta, específica nossa, Brasil. Os índios antes do Brasil. Segundo a arqueologia moderna, nas terras hoje, ou esse período conhecido como Brasil, apresenta uma ocupação territorial de populações paleo-índias de 12 mil anos. As pesquisas aonde chegaram até hoje indicam a presença humana, então a presença
dos nativos, dos que nós chamamos hoje de índios ou indígenas, de pelo menos 12 mil anos. É onde conseguiu-se chegar à comprovação. Historicamente tem mostrado que cada vez que se avança na pesquisa indica maior longevidade desse ponto de vista histórico do passado, né? Quando estudava no ensino médio, não eram 12 mil anos, às vezes 5, 6 mil anos. Agora já estamos na marca de 12 mil anos. Só na Amazônia, especificamente na Amazônia, viam sociedades complexas com desenvolvimento tecnológico reconhecido, principalmente pela sofisticação da cerâmica e organização social. Cerâmica, muito presente no litoral, era o domínio tupinambá, e principalmente então na cultura marajoara, que ainda tem muita coisa sendo estudada, né? E cada dia tem revelações surpreendentes, muito interessantes, né? Mas esses dois aspectos indicam essa complexidade civilizacional, essa complexidade social, política, econômica e tecnológica, no caso da cerâmica e da organização social dos chamados cacicados, né? A Anna Roosevelt é uma dessas pesquisadoras, arqueólogas mais eminentes hoje, e tem ainda pesquisas em andamento de médio e longo prazo, né? Então, aí só para explicar, cacicado é o reino dos caciques, né? Então, se refere à Amazônia, não é o reino nos moldes dos reinos europeus ou incas e astecas, mas a gente vai poder um pouco melhor qualificar depois esses cacicados, que no fundo eram, digamos assim, para a época do início da colonização, pequenas cidades, porque alguns cacicados, povoações que tinham cacique, por exemplo, chegava até 10 mil pessoas, que basicamente, até para os nossos padrões de hoje, já representam uma cidade, não é? Eu sei que tem municípios, por exemplo, que tem 5 mil habitantes no Brasil, é cidade, inclusive autonomia política, com o prefeito e tudo, né? Essa administração. Ou seja, já no início da colonização, na Amazônia haviam esses povoados que poderíamos dizer pequenas cidades com até 10 mil pessoas. Por que é importante essa demografia por aldeia, por vila ou por povoação? Porque um critério que se toma em conta para definir essa ideia de sociedade complexa, de civilização, de sociedade organizada, de cultura, de organização social, é a demografia. Porque qual é o critério? O critério é que uma vila tão pequena, com 100, 150, então não precisa de chefe, não precisa de organização, não precisa de religião, não tem igreja, não tem organização religiosa, não tem chefes, não tem, de certa maneira, não tem leis, não tem regra, não é? Aí diríamos assim, o bando que se espalha sem uma organização estruturada de vida. Por isso, esse critério, o tamanho populacional de um povoado, de uma vila, é fundamental para essa compreensão, né? que acaba então definindo a nossa, inclusive, referência com relação ao que diríamos, para a nossa realidade preconceituosa de quem é civilizado, de quem é desenvolvido, de quem tem cultura, de quem tem isso, tudo aquilo passa por esses números, né? Alguma questão? Bom, vamos lá. Também aqui no Brasil, como em todo o continente, haviam rotas e redes de expansão identificadas. Isso, olhando agora para a nossa realidade aqui, território brasileiro. Então, uma primeira rede e uma rota de expansão aqui em todo sentido, é político-econômico, seja por meio da conquista de guerras, a expansão do domínio político, sejam redes e rotas comerciais. O que já está claramente identificado são algumas dessas rotas e redes, né? Primeiro, a Tupinambá. Ora, como era o tamanho do domínio territorial, espacial, desses, podemos dizer, desses cacicados, desses pequenos reinos, né? Dessas redes. Tupinambá ia do Baixo Amazonas, passando por todo o litoral nordestino, alcança até São Paulo.
Essa era a rede de domínio do cacicado, digamos assim, Tupinambá. Guarani, basicamente o sul, a região sul, até o Rio da Prata, na vasta região. A pequeno reino Tupi, toda a costa também, basicamente ali sobreposta ao domínio Guarani, mas principalmente o Vale Amazônico, toda a compreensão do Vale Amazônico. Em menor proporção, o cacicado Aruac, basicamente ali a confluência Rio Negro e Rio Madeira. E, por último, Caribe, Guianas e Baixo Amazonas, né? Tem ainda uma outra que está já bem identificada, eu não coloquei porque está ainda em processo de investigação, que seria, digamos assim, o pequeno reino xinguano, né? O Xingu, que é muito conhecido, até nosso cartão postal indígenas, mas ainda tem muita coisa em estudo. Mas é importante dizer isso, né? Já está identificado a civilização xinguana. Às vésperas da conquista, o que tínhamos aqui no que hoje se configurou, ou a partir de 1500 se configurou o território brasileiro? Nós tínhamos nesse espaço 1.400 povos, isso também identificados, não é? Em 1500 tínhamos 1.400 povos, 1.400 etnias, sociedades, línguas, né? Com uma população que também varia, assim como é naquela estimativa continental, aqui também varia entre 1.500.000 a 5 milhões na Amazônia. O número mais aceito é 5 milhões. Aliás, a maioria dos pesquisadores dizem pelo menos 5 milhões. Então já não é de 1,5 milhão a 5 milhões. É praticamente a partir de 5 milhões. Então, pelo menos 5 milhões de pessoas habitavam esse território que, a partir de 1500, começou a ser chamado, então, de Brasil. Nesse território brasileiro, então, haviam também sítios ou vilas, pequenas, médias e grandes. Na Amazônia, essas vilas iam de 1 a 5 mil habitantes, chegando então até 10 mil. Havia povoações na Amazônia, e assim como em outras áreas aqui do Brasil, essas vilas de 1.000 a 10 mil pessoas. Então, isso que eu estou dizendo. Então, haviam pequenas cidades, então, havia essa característica urbana. A escala, essas comunidades acima de 5 mil podemos incluir na escala urbana, com toda então essa questão da complexidade social, política, econômica, religiosa. Sou muito rico de se estudar, de conhecer, né? Porque isso de fato é muito pouco conhecido, né? A própria escola pouco divulga isso de forma adequada, de forma correta. Os índios do Brasil, agora na visão continental, mas a partir então da visão continental, mas olhando para o Brasil. O que tem a ver de comum entre as diferentes leituras e interpretações da realidade brasileira comparada com a realidade continental? Tem uma visão muito, eu diria, muito a cara do Ocidente europeu. Uma das coisas que aprendi estudando as sociedades europeias, sociedades ocidentais, descobrir isso. Também a própria literatura branca, a literatura europeia, reconhece e destaca, é que a mentalidade ocidental europeia sempre se move, sempre funciona a partir de oposições, a partir de dualidade.
Isso é muito característica do Ocidente. Isso para dizer que as culturas indígenas, a grande maioria, não lê o mundo dessa forma de oposição ou de dualidade. Porque, só para pegar um exemplo concreto, na visão religiosa, por exemplo, né, o Ocidente é fortemente marcado pela cultura religiosa judaico-cristã, helênica, né, a Grécia. E que grande parte, mas principalmente a judaico-cristã, é por dualidade. Então você tem o Deus e o demônio. Quer dizer, um é o inverso do outro. Se você pega as religiões indígenas, isso é impossível você separar, pensar dessa forma. Não existe o Deus do bem e o Deus do mal. Não é? Os deuses se misturam. As funções são quase que, muitas vezes até confusas, embora tenham os seus papéis. Posso dizer para vocês, por exemplo, que eu conheço bem, da religião Baniwa. Tem uma semelhança do ponto de vista da configuração, da estrutura do pensamento, mas não nessa questão da dualidade. Curiosamente, pelo menos a religião cristã, eu conheço bem, estudei bem. Por exemplo, tem 3 pessoas no Deus cristão, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Curiosamente, a única semelhança que tem é que na religião Baniwa também são 3. Nós não chamamos de deuses, nós chamamos de heróis, de certa maneira, de criadores, não é? Agora, curiosamente, somos os únicos 3 seres divinos na mitologia Baniwa, né? O que acontece? Enquanto que na mitologia ou na religião judaico-cristã você tem, então, esse Deus organizado em 3 figuras e tem o oposto, que é o demônio, na religião Baniwa, esses 3 heróis são inclusive irmãos, não é? Só que cada um com uma função. Inclusive com a função de sempre, como eu diria, de estimular o surgimento e a existência das coisas ruins, da morte, da doença, mas são irmãos. Então, só para dar um exemplo concreto de como essa visão, essa compreensão do mundo, não é? Essa cosmovisão é muito distinta. Daí, por que eu estou falando isso? Porque um dos aspectos que deu origem a várias interpretações, leituras sobre os imaginários, sobre os povos indígenas, passa por essa visão por oposição, por essa compreensão do mundo por oposição ou por dualidade. Então, a primeira coisa que agora nós já estamos falando dos conquistadores aqui. Então, a primeira coisa que os conquistadores fizeram, claro, por meio dos seus estudiosos, né, dos seus cientistas, pesquisadores, foi começar a fazer a mesma leitura que eles faziam das sociedades na Europa, começaram a fazer aqui sobre o continente. E a primeira dualidade, a primeira oposição que fizeram foi exatamente dividir o continente em 2 partes: as terras altas e as terras baixas. Não é? Quer dizer, isso caiu cheio na visão, eu diria, cosmológica dos europeus do Ocidente. E cada parte com características absolutamente específicas e sempre em oposição. Então, divide e contrapõe, opõe uma parte à outra. Isso nada mais é do que uma epistemologia, uma cosmologia, a cosmologia ocidental, né? Pelo menos na minha leitura. Então, terras altas e terras baixas, por oposição. O que seriam as terras altas? Basicamente, Andes e costa do Pacífico, né? Cordilheira dos Andes, a região andina e a costa do Pacífico. Terras baixas. Bom, até aí tudo bem, é uma classificação geográfica. O problema é que quando se vai qualificar e caracterizar cada uma dessas partes, dessas regiões. Então, as terras altas
que são áridas e abertas, ou seja, campos, né? A Cordilheira dos Andes tem pouca floresta, ou não tem floresta praticamente, e as terras baixas, porém, floresta densa, fechada, daí a ideia do inferno verde, né? Aí o que acontece? As terras altas é onde existiriam, na visão do colonizador, onde se prosperaram as civilizações. E nas terras baixas, exatamente o contrário, a ausência de civilizações, a ausência de tudo. De alguma maneira, eu imagino que o pensador colonial, o pensador colonizador, simplesmente transpôs essa leitura do continente para, de certa maneira, a visão europeia, né? Então, isso não é pouca coisa, essa classificação praticamente complicada e, eu diria, injusta. Por quê? É essa visão que imperou por séculos e séculos, e até hoje ainda existem, inclusive arqueólogos e antropólogos que pensam desse modo. Então, as terras altas é onde estão as culturas e as civilizações, e aqui nas terras baixas onde exatamente não tem civilização, isso pensando na perspectiva das sociedades nativas, né? No caso específico não, dos povos indígenas. É claro que para isso há toda uma explicação. Então, a Amazônia, porque não se desenvolveram civilizações, porque então é uma floresta úmida, inóspita, difícil, muito mosquito, muito isso, muito aquilo, por isso a ausência de civilizações, né? Então entra a Amazônia, Brasil Central, Chaco e outros. Aí, desde esse período, se solidifica uma visão dicotômica, né, a partir dos europeus, né? Fazem essa analogia. Assim como nas terras altas se prosperaram civilizações, nas terras baixas não, então a ausência de quase tudo, essa transposição é feita para a relação do colonizador com os nativos colonizados. Então, os europeus civilizados e os índios, os nativos do continente não civilizado. Aí começa a surgir esses vários imaginários, poderíamos dizer preconceituosos, né, de índios sem civilização, selvagens, pagãos e assim por diante. Bom, agora alguns dados, né, específicos, mais gerais sobre, de certa maneira, a origem do que os europeus chamam de história. Quer dizer, o que vimos até agora, basicamente, na ideia da pré-história. Então, em 1500 tínhamos o quê? Já falamos, 1.400 povos. Havia de 1.200 a 1.400 línguas indígenas. Isso em 1500. Isso já entramos na era, nesse sentido, entre aspas, da história. Isso são registros verificáveis. De 1.200 a 1.400 línguas indígenas. 1.400 povos, de 1.200 a 1.400 línguas. Aí, só para fazer uma comparação provocativa, nós vamos verificar em 2000, na nossa década atual, veja, para ficar bem claro o número, né? Quer dizer, de 5 milhões e 1.500, 1.400 povos, chegamos no ano de 2.222 povos reconhecidos pelo Estado brasileiro. Isso em 2000. Hoje existem números que vão variando, né? Nem sei dizer qual é o número oficial hoje do governo, é muito difícil, né? Porque as ONGs dizem uma coisa, os pesquisadores da academia dizem outra, trabalham com outros dados, e o governo, às vezes, a FUNAI tem outros dados. Mas em 2000 eram esses dados: 222 povos, 180 línguas indígenas. E um dado curioso, para trazer então esses números, para a gente poder fazer essa comparação do início do Brasil para a realidade atual, vejam, desses 222 povos em 2000, no ano 2000, no início dessa nossa atual década,
61 povos desses 220 eram compostos por até 200 pessoas. Portanto, povos, sociedades muito pequenas. Esses povos praticamente estão classificados como na rota da eminente extinção. Não só extinção da língua, mas já até perderam. Extinção do povo, da sociedade. Quer dizer, a etnia está prestes a praticamente assumir, não é? Entrar naquela lista das etnias que desapareceram ao longo desses séculos, desses anos. Né? Então, são 61, são ainda muitos povos praticamente na rota da extinção demográfica, né? Física, cultural e tudo. E olha só, apenas 2 povos em 2000 contavam com mais de 30 pessoas: Ticuna e Guarani. Não é? Isso em 2000. Só 2 povos contavam no ano de 2000 mais de 30 mil pessoas. Isso também para a gente já fazer essa leitura do problema que foi a colonização para esses povos, né? Quer dizer, principalmente do ponto de vista da sua continuidade histórica, até do ponto de vista físico, mas principalmente físico, também cultural. Alguma dúvida, questão? Pois não? Pode falar o nome? Nores. Bom dia, Nores. Bom dia. Esses povos que viviam na Amazônia, que tinham cidades, populações bem altas, eles sumiram completamente, você sabe o nome deles? A grande maioria não. A grande maioria não sabemos dos nomes, né, de todos, porque são muitos. Mas boa parte sim. Boa parte sim. E alguns desapareceram muito recentemente, como é o caso dos Manaus. Desapareceram praticamente no início do século XIX. No início do século XX, final do século XIX. Era um dos reinos, como vimos, né, um dos pequenos reinos, o reino dos Manaus, que tem um herói muito conhecido, famoso, a Juricaba. Não é? Basicamente, o povo foi extinto no início do século passado, no início do século XX, finalzinho do século XIX. Mas boa parte desses povos não temos mais como resgatar os nomes. Por que sabemos quantos são? Porque não detalha quais são esses povos, né? Ele só diz do tronco linguístico macro-G. Então, você tem esse dado genérico de quantos povos, mas ele não detalha, né? Agora, boa parte sim, estão escritos, eu dei apenas aqui dos Manaus. Mas se a gente olhar mesmo os Tupinambá dessa época, daqueles Tupinambá da época com a classificação dada, hoje já não existe, né? Nós temos Tupinambá, mas basicamente os descendentes daqueles Tupinambá e assim por diante, né? Mas esses dados, o cômputo deles, eles estão registrados, principalmente pelos viajantes. Mais alguma questão? Eu tenho uma questão. Pois não. Meu nome é Francisco. Só exatamente sobre a própria palavra índio, né? Que tem essa designação do índio, se chamar de índio, já vem todo o equívoco, né, histórico do Colombo, que pensou que chegávamos nas Índias, que tinha chegado na Índia. E até que ponto isso pode interferir na psique, na própria autoimagem, você dizer, o índio chegar e dizer eu sou um índio, mas ele não sei se entender assim. Sim, entendi. Não, claro que interfere, né? Aqui no Brasil, essa foi uma longa discussão na década de 90. Por conta desse equívoco, houve muitos estudiosos, indigenistas, indianistas, sertanistas, que entre a década de 70 e 80, com essa questão do resgate da memória, da história, mas principalmente da identidade, defendiam a ideia de que se deveria abolir do vocabulário literário, mas principalmente do uso cotidiano, esses termos, índio e indígena.
Isso é uma discussão interna, né, dos povos indígenas. A proposta era que os índios se negassem a se auto-identificarem ou permitirem ser identificados por indígenas, para que pudessem ser identificados pelas suas etnias, não é? Então, eu não sou índio, eu sou Baniwa, que é o índio indígena, é um termo genérico. Então, houve uma década de discussão sobre isso. Se abolia, se os índios aboliam do seu vocabulário, de como se apresentam, ou se permitem que sejam identificados assim, indígenas, de fato uma denominação genérica que vem de todo um equívoco. Mas, curiosamente, se chegou a uma convenção, a um acordo entre os povos indígenas do Brasil. Eu acompanhei, estava muito na linha de frente nessa época, e os índios chegaram a uma decisão estratégica, política, obviamente. Era o seguinte, uma leitura que em algum momento poderá ser revisto, né, rediscutido, reavaliado a estratégia. Mas é curioso o pensamento indígena com relação a isso. À época, eles disseram, bom, nós fomos drasticamente reduzidos. Estamos falando da década de 70, 80, que foi o pior período demográfico, a gente vai ver mais adiante. De 5 milhões em 1500, na década de 70 chegamos a nada mais, nada menos que 140 mil indígenas. Então, se agora estamos falando próximo de 1 milhão, já houve uma ascendência demográfica significativa, mas nós chegamos a 140 mil na década de 70. Então, qual foi o raciocínio dos indígenas à época? Não, fomos drasticamente reduzidos, somos muito poucos comparado com a população brasileira não indígena. Então, se a gente abolir essa denominação indígena e adotarmos apenas a denominação étnica, nós nos fragmentamos ainda mais. Então, aquele que é pertencente a um povo que só tem 60 pessoas. Então, o termo, a identidade indígena, ou índio, reúne. Então, estrategicamente é importante isso. Agora, etimologicamente falando, eu, por exemplo, aqui na apresentação, até para provocar, eu coloquei índios, porque para mim o termo índio, do jeito que é escrito, nada mais do que uma palavra colonial, uma palavra colonialista, não é? Índio. Eu prefiro indígena, porque praticamente o índio é um apelido, né? E muitas vezes é um apelido preconceituoso, estereotipado. Etimologicamente, indígena é outra coisa. Indígena é a pessoa do lugar, é o nativo. Aí é o orgulho, né? Eu sou nativo daqui do continente, eu sou nativo dessas terras, é um orgulho. Agora, o apelido índio, mas eu quis deixar assim, é porque na literatura colonial não se vai encontrar indígena, só vai encontrar índio, porque é a linguagem pejorativa que para o colonizador é interessante, é estratégico, é importante marcar posição desse ponto de vista, né? Mas só para esclarecer um pouco a sua pergunta, eu vi aqui. Era isso, por favor. Era isso mesmo. Era isso, né? Então tem uma pequena diferença. Toda diferença não é suficientemente etimológica, mas é sempre com esse olhar estratégico, político, considerando as relações. A minha participação, a minha contribuição vai muito nessa direção. Tudo um pouco para pensar a partir de que conceito, de que compreensões são elaboradas ou exercitadas as relações, né? Povos indígenas, sociedade não indígena, sociedade nacional, Estado, e assim por diante. Mais alguma coisa? Eu havia já terminado esse slide aqui, né? Então vamos ver. Bom, então, os índios do Brasil, impactos iniciais da colonização. A gente está ainda lá nos primeiros anos, não é? Da colonização. Bom, aí tem um aspecto importante. Encontro inicial amistoso. O que eu coloquei? Encontro inicial amistoso, que é uma leitura muito recente, principalmente do professor João Pacheco de Oliveira. Ele pesquisa sobre isso hoje em dia, né? Que está nesse livro. É que a própria antropologia
etnologia, mas principalmente o indigenismo, nos últimos anos, antes dessas pesquisas mais recentes, davam a entender a todos que esse conflito, essa tensão em branco e índio, como se fosse natural. Natural porque o conflito já se iniciou desde que o encontro aconteceu. Então, desde que Cabral aqui no Brasil colocou os pés lá na praia, na Bahia, já começou o conflito. Essa é a imagem muito comum que nos é passada. Quer dizer, é isso. Quando a gente pensa dessa maneira, é como se, de fato, o conflito, a tensão, a disputa, fosse natural. Não, é porque são povos tão diferentes, então é isso mesmo que acontece. É briga, é conflito, é tensão, é isso. E aí o professor João Pacheco nada mais fez do que resgatar os primeiros relatos dessa conquista, desse encontro, para mostrar que não. Praticamente a chegada de Cabral foi totalmente amistosa. Não houve um sinal de estranhamento. Houve sinais de curiosidade, muita curiosidade de ambas as partes. Basta ler a carta de Pero Vaz de Caminha, de ponta a ponta, você não vai encontrar um detalhe que diga dessa possibilidade de tensão, de estranhamento no sentido mais negativo. Curiosidade, sim. Nossa, que belas mulheres, todas nuas, cabelos longos. Não significa, inclusive, nenhum preconceito. Mas, pelo contrário, há relatos, não é, que deixam muito claro a curiosidade positiva, uma primeira visão positiva dos primeiros europeus, dos primeiros portugueses, que elogiavam, e até às vezes exageradamente, a pureza dos índios, né? Principalmente a pureza, não a ingenuidade, mas a pureza, a forma carinhosa. Existem relatos dos velhos com as crianças, não deveriam estar muito acostumados com isso na Europa, então, quando viram as crianças no colo, brincando, aquela coisa muito coletiva, familiar, houve elogio. Acho que isso é um aspecto muito importante que nós precisamos passar. Eu falo nós, sempre falo isso como educador, como professor, para as nossas gerações atuais e futuras, para desfazer essa naturalização do conflito, do estranhamento negativo, como então já no primeiro momento já fossem se guerreando, né? É o Pedro Álvares Cabral soltando o canhão de lá e os índios flechando de lá. Não há possibilidade, né? Então, os primeiros momentos desse encontro, né, inicia a colonização, foi então muito amistoso. Inclusive, para provar isso, claro, o professor João Pacheco traz momentos que expressam, que exemplificam, que demonstram esse encontro inicial. São os momentos que nós chamamos de amistosos e festivos. Em que sentido? Olha, os chefes da colônia levaram muitas lideranças indígenas, ou pelo menos algumas lideranças indígenas, para a Europa, para participarem de festas, e festas do império, não festa assim, né, social, festa política, as grandes festas dos reis, dos nobres, e assim por diante. E não foram uma vez, duas vezes, muitas vezes, certo? Há até um caso de um líder indígena que foi, e que o pessoal gostou tanto dele, e ele também gostou da Europa e ficou por lá. Ele foi adotado por um grande nobre francês, e quando esse nobre francês faleceu, ele herdou a nobreza, então se tornou nobre, talvez o primeiro nobre indígena na Europa, não é? Tudo minuciosamente relatado, não é? E não era nesse caráter exótico, não é? Que muitas vezes até nós fazemos hoje. Traz os índios para dançar, para a gente olhar, bater foto. Não eram relações bem políticas, bem, não é nesse sentido que eu estou falando, não eram exóticos. Não se trata então de momentos exóticos para índio dançar, para rei ver, para o inglês ver, para o português ver. Não era isso. Eram relações políticas
mesmo. Então essas lideranças indígenas iam daqui para participar das relações de poder na Europa. Por isso citei esse exemplo do índio que se tornou um nobre na França, né? Para indicar que não era então uma relação puramente, desse ponto de vista, utilitarista, exótica, né? Bom, aí em seguida, infelizmente, estranhamento ao desconhecido, curiosidade, tensão, conflitos, guerras, doenças vieram depois. Depois quando? Depois quando os portugueses começaram a descobrir o quê? As riquezas materiais. O ouro, a madeira e assim por diante. Ou seja, isso, eu sempre discuto fortemente isso dentro da antropologia. Por quê? Porque os antropólogos, a antropologia em geral, tem muito essa visão de que esse estranhamento, essa tensão, como se fosse uma tensão cultural. A minha leitura, a minha visão é de que não se trata de estranhamento, de tensão cultural. Se trata eminentemente de estranhamento econômico. Então, o problema do conflito da tensão só começou a aparecer quando começou a ter a disputa econômica. Em primeiro lugar, pelas terras. Mas não eram pelas terras por serem terras. Pelas riquezas que estavam naquelas terras. Então, para quem estuda, pesquisa e de certa maneira milita nesse campo, eu acho que deixar muito claro, isso é fundamental. Não se trata de divergência ou de distanciamento cultural. Se trata de disputa econômica. O problema, o cerne, o centro das discórdias, aí depois das guerras, dos massacres, da violência, é de ordem econômica. Aliás, como acontece até hoje. Mato Grosso do Sul, em outra região, não se trata, porque eu até pessoalmente não acho que é um preconceito sanguíneo, como se diria, né? Não é que os fazendeiros lá no Mato Grosso do Sul não gostam culturalmente ou fenoticamente dos índios. Trata-se de disputa econômica. É pela riqueza que se está disputando. Então, se estivessem africanos, se tivessem ali chineses, japoneses naquelas terras, naquela proporção, a briga seria a mesma. Que aí não tem a ver com a cultura, com a cara, com o fenótipo das pessoas, com a língua, não. Tem a ver com a disputa econômica que estão nessas terras. Não? Na Amazônia isso é muito forte, porque é onde estão as riquezas. Seja do ponto de vista, por exemplo, mineral, a grande disputa hoje as indígenas são as únicas bem preservadas. Mais do que, inclusive, as unidades de conservação. Porque, por lei, até por estrutura política, jurídica, deveriam ser mais preservadas. Então, eu estou chamando a atenção para isso. Quer dizer, a questão da tensão e do conflito não é uma coisa natural. Os primeiros momentos não foram de tensão. Meu único raciocínio um pouquinho diferente é que, concordando contigo, mas para mim, inclusive, o envolvimento cultural é consequência desse envolvimento econômico. Ou seja, a minha leitura é que, na prática, o que mais acontece é que, em função dos interesses das disputas econômicas, então se estruturou toda uma leitura e até um arranjo mental sobre essa questão da inferioridade cultural, a inferioridade intelectual, a inferioridade em todos os sentidos, ok? Quer dizer, mas para mim a origem principal é o interesse econômico. Quer dizer, isso de certa maneira levou o colonizador a justificar, quer dizer, a questão cultural, do ponto de vista nesse caso da inferioridade, é muito mais uma justificativa do que uma geradora do problema, né? Quer dizer, e que eu penso que também assim, para quem não é de certa maneira branco, para mim a cara do Ocidente, do homem do Ocidente, né? Quer dizer, primeiro vem a economia e depois é a nossa sociedade de hoje. Quer dizer, não importa. É muito, por exemplo, a nossa política nacional indigenista.
Não importa se os índios estão sendo massacrados pelas grandes obras do desenvolvimento, mas em primeiro lugar o dinheiro no bolso dos ricos, né? Dos capitalistas, dos banqueiros. É isso que interessa. Se os índios estão morrendo, isso é irrelevante. Olha, se der para salvar alguns índios, tudo bem, mas em primeiro lugar o desenvolvimento, o per capita, o índice econômico e assim por diante. É só uma leitura, mas concordando contigo, a relevância enorme que tem aí essa questão cultural, tá? A gente inclusive vai poder ver isso, mas obrigado aí pela participação. Bom, então, o estranhamento, como eu acabei de falar, que provocou, a gente já viu um pouquinho antes, né, o declínio brusco da população indígena. Aqui cito, em 1562, em apenas 3 meses, morreram por doença apenas da Bahia 30 mil índios. Está registrado isso na literatura. Né? Para vocês terem uma ideia, o grau de perversidade que foi no início o impacto da colonização. Seja ele por doença, mas doenças trazidas pelos colonizadores. Não é qualquer doença. É muito simples. As doenças que já existiam, os índios sabiam lidar com essas doenças e os seus organismos, claro, já tinham produzido anticorpos. Além de conhecerem remédios para curar as doenças que já existiam, os organismos já estavam preparados, né, para esse tipo de doença. Agora, chegam doenças novas para os colonizadores, não conheciam remédio para essa doença e muito menos os organismos estavam preparados. Então, daí o massacre foi gerado. Além, é claro, gente, da perversidade. Né? Isso é muito curioso curioso, às vezes, chega a ser bastante estranho, por exemplo, para mim, como indígena, totalmente de outra cultura, e eu vivi até meus 25 anos em aldeia, não conhecia o mundo branco. É muito interessante estudar essas coisas, não é, do mundo branco e conhecendo bem a minha realidade, porque é curioso esses imaginários, né, quer dizer, um imaginário muito forte dos colonizadores, dos brancos, com relação aos índios, os índios violentos, né? Os índios perversos, traiçoeiros, sujos, tudo isso, né? Mas quando eu vejo as práticas dos brancos, eu faço a mesma leitura do branco. Porque a tamanha perversidade dos colonizadores não me permite pensar de modo diferente. Só para citar um exemplo. Isso recente agora, no início do século XX, no início do século XX, mas ou até mais recentemente, aqui no meados do século XX, talvez até ainda no início do período da ditadura. Gente, que perversidade! E perversidade para a sociedade da religião. Quer dizer, uma sociedade que nasceu em cima de uma religião muito interessante, que é a religião judaico-cristã e assim por diante. Mas, por exemplo, um relato que sempre às vezes primeiro me deixa triste, mas me deixa profundamente, como é que se diz, perturbado às vezes, eram as práticas perversas desse massacre com relação aos índios, né? Mas uma das práticas mais perversas e mais cruéis não foram aquelas, isso era uma coisa muito interessante, né? Isso é uma coisa muito interessante, perversa, de se matar, de se massacrar, porque os índios estavam acostumados à guerra, e guerra tem a sua dignidade, porque você sempre dá oportunidade ao inimigo. As guerras entre os indígenas sempre foram guerras declaradas, não é? Não guerras traiçoeiras, não. Marca a guerra e vamos para a guerra. Então, isso é uma guerra de dignidade. Você dá oportunidade para o inimigo. Todos têm oportunidade. Mas as táticas que utilizadas pelos colonizadores são tão perversas que eram indignas. Absolutamente. Quer ver uma delas? Então, agora, no início do século XIX, vai acontecer muito próximo lá do meu estado, Rondônia. Sabe o que faziam para diminuir a população indígena? Para massacrar? Percebendo essa fragilidade dos índios com relação a doenças. Quer ver uma coisa? O que mais matou índio não foi coqueluche, foi gripe. E sabe como os colonizadores fizeram? Exatamente aproveitando dessa fraqueza biológica dos índios, eles simplesmente infectavam um monte de roupas, né? Sacos e sacos de roupa. Está tudo registrado na literatura recente, né?
infectavam sacos e sacos de roupa e iam nas aldeias de Rondônia, de helicóptero, e jogavam essas roupas. Claro, gente, os índios iam correndo e disputavam para cada um pegar uma unidade dessa roupa. Os caras só iam, o helicóptero só voltava depois de um mês, só para verificar se ainda havia algum sobrevivente. Dificilmente alguém sobrevivia. Pode-se imaginar a perversidade, né, a crueldade de uma tática dessa, né, que o Antônio Carlos de Souza Lima, professor antropólogo da Federal do Rio de Janeiro, chama cerco de paz. Não é, quer dizer, silenciosamente eu vou massacrando, né, usando das estratégias dessa mais perversa, porque é indigna, né? Não permite o inimigo, nesse sentido metafórico, de sequer reagir, pelo contrário, aproveitando a fraqueza absolutamente ingênua, né? De gostar de roupa, de querer roupa clara para se proteger de mosquito, né? Mas, então, quer dizer, só para a gente fazer essa comparação, nesses imaginários, né? Aquilo que os colonizadores pensavam sobre os índios, perversos, violentos, não sei o quê, quando você olha também as atitudes dos colonizadores, portanto, dos brancos, os dois representados ali pelos brancos europeus. Então, já disse um pouco, a depopulação de mais ou menos 5 milhões e 1.500 para 170 mil em 1970. Bom, aí nós vamos avançando. Então, eu quis destacar o estranhamento econômico, porque para mim, como eu já disse, foi o cerne, foi o que fez explodir o processo depois, histórico, até hoje, da tensão, do conflito, da disputa, dos massacres, da violência, que pouco mudou até o dia de hoje. O Conselho Indigenista Missionário acabou de publicar um relatório de violência, só de assassinato, é uma barbaridade, assassinato de lideranças indígenas. Estou falando e não são assassinatos, como eu diria, não são assassinatos ocasionais ou assassinatos de rotina, como é o que acontece nos centros urbanos, né? Que o bandido vai, quem aparece na frente assalta e mata, né? Isso é uma coisa meio que espontânea. Mas eu estou falando de assassinatos programados, portanto institucionalizados. É tal segmento que toma a decisão de montar sua milícia, seu exército, para ir lá e matar. E ainda diz que vai matar. Não é? Então, a gente faz essa comparação, é incrível como a mentalidade, o comportamento, os padrões de relacionamento, os padrões de comportamento se mantêm ao longo desse período. Né? E, é claro, também o estranhamento, isso que eu quero trabalhar muito, né? Porque, como eu acho que o espaço acadêmico, isso aqui é apenas uma base, chamamos etnográfico da realidade, não é macro, mas não quero tratar aqui do ponto de vista político, militante dessa questão. Eu quero travar até o final dessa etapa nossa uma discussão filosófica, epistemológica disso, que eu acho que no fundo é isso. Né? Sem uma aproximação das nossas cosmologias, das nossas epistemologias e filosofias, portanto do nosso modo de vida, dificilmente podemos pensar alternativas do ponto de vista macro da nossa sociedade. Você tem essa pergunta, mas qual é o lugar dos indígenas na nossa sociedade? Claro que depois de tantos anos de militância, muitas vezes a educação, o processo não é de consciência, mas de conhecimento, é fundamental para mudar os padrões de comportamento. Né? Não é apenas, para mim, consciência não é uma coisa que você alcança magicamente, não é uma coisa que você planta nesse sentido de joga e cresce. Você tem que criar condições para isso. E eu acho que a gente está atingindo muito pouco, exatamente a escola e a universidade desse ponto de vista. É um pouco nessa linha que eu vou tratar. Eu faço isso, inclusive, junto às escolas indígenas, né? Numa batalha diária, estamos no tempo. Ok? Então, acho que fechamos esse slide. Estamos no tempo, então, do intervalo, acho que 15 minutos, retornamos aqui até o final. Já percebemos um pouco com os dados, com as primeiras informações que eu passei na primeira parte da manhã, que se trata de encontro de sociedade, de povos, de culturas. Porque isso parece simples, mas para as pessoas não é assim. Não,
Nem se tratou de encontro de pessoas, muito menos de povos, de sociedade, de culturas. Porque para muita gente não se trata de pessoas, de povos, de culturas. Então, os primeiros dados que eu ofereci foi para chamar a atenção: olha, estamos lidando com culturas, com sociedades, com povos, com civilizações. Não é? Então, para chamar a atenção. Portanto, o encontro de cosmologias. O que são cosmologias? Visões de mundo. Então, as sociedades ocidentais têm até hoje suas visões, suas cosmologias. Tudo opera a partir dessas visões. A religião, a economia, a filosofia, tudo se articula dentro dessa visão cosmológica do Ocidente, das sociedades, com as suas variações, obviamente, né? Nada é tão homogêneo assim, mas existe uma base racional, uma base cosmológica. Então, e epistemologia, saberes. Para muita gente é curioso como, por exemplo, nós na academia vivemos um mundo ainda do passado. Para mim, a academia ainda é uma das instituições mais conservadoras, mais arcaicas do planeta. Olha como nós tratamos conhecimento. O único conhecimento do Ocidente. Não é? Quer dizer, quase que totalmente desconhece outros conhecimentos, outros saberes. É curioso isso. Esses povos ameríndios, índios e indígenas, aí o nome vai variando, aborígenes, como a gente imagina que essas civilizações, vamos para a nossa realidade brasileira, culturas, sociedades que estão aí há pelo menos 12 mil anos, como será que essas culturas, esses povos, essas sociedades, essas civilizações sobreviveram e perpetuaram durante tantos anos, 12 mil anos, se não tivessem seus saberes, seus valores, seus sistemas políticos, econômicos? Não é? Não sobreviveriam, não teriam desenvolvido muita coisa, né? Depois a gente vai ver como às vezes essa relação depois preconceituosa é tão complexa e às vezes perversa. Se a gente imaginar o quanto desses povos indígenas aqui do Brasil contribuíram no próprio processo, para o próprio processo de colonização. O que os povos indígenas, como os povos indígenas foram fundamentais, inclusive, para a sobrevivência do projeto colonial na sua primeira fase. Não é? Quanto os índios foram importantes, inclusive para vencer inimigos, internos e externos. Os índios foram, não é? Aproveitados, foram utilizados. E disso, na nossa historiografia, nada aparece. É sempre o índio que não vale para nada, é sempre o inútil, né? Então, encontro de sistemas complexos de vida social, política, cultural, econômica, religiosa, ecológica, né? Para a gente considerar isso. Encontro, portanto, de distintas racionalidades, e mais do que isso, espiritualidades. A gente depois vai detalhar um pouco isso, para ficar bem claro do que estamos falando. Estou aqui trazendo os tópicos para já chamar a atenção e nos orientar. Mas também, claro, houveram estranhamentos, já vimos, preconceitos, dominação, escravidão, disputa, tensões, conflitos, violência, massacres. Disputa e concorrência de modelos, padrões, racionalidades, visões e modos distintos de vida. No fundo, acho que o paradigma maior, podemos falar assim, principal, da relação povos indígenas e não indígenas, passa necessariamente por essa concorrência de modelos de padrões de vida. Nós vamos poder ver isso com detalhe, inclusive. Que padrões? No fundo é isso. Toda a disputa econômica, toda a disputa política, por quê? Que existe tensão. Porque os índios querem viver de um modo diferente dos brancos. Não querem copiar os mesmos padrões, os mesmos modos de vida. Já para adiantar para vocês, o índio não quer ficar rico, não quer ser rico. Não interessa a ele ficar rico, acumular. Não faz parte do seu padrão de vida, acumular. Eu posso até brincar com a história, eu posso dizer que os índios ainda não incorporaram a ideia de acumulação. Pode ser que incorporem,
Não estou dizendo que nunca vão incorporar, mas garanto a vocês que no Brasil não temos nenhuma base real, concreta, empírica, provada, demonstrada, de que os índios incorporaram a ideia, o projeto, a racionalidade cumulativista. E eu poderia citar aqui, não é? Eu tenho 51 anos de vida, muita vivência. Eu até já vivi em garimpo. Os índios querem bem materiais, mas não para acumular, para outra coisa. Eles querem, não é que eles não querem os bens, querem os bens. Se alguém quiser oferecer para os índios um avião a jato, ofereça, eles vão querer e vão usar muito bem o avião. Mas garanto a vocês que eles não vão fazer voos comerciais. Eles vão fazer muita festa dentro do avião. Vão viajar, vão fazer a festa no ar, assim, voando, vai ter muita festa. Festa não é forró, festa no sentido mais amplo, né? Rituais, cerimônia, vai ter muita coisa. Eu já tem exemplos concretos, não só na minha região, pelo Brasil afora, de índios que foram ao garimpo, que conseguiram 10, 12, 15 quilos de ouro. Vocês não imaginam o que fizeram com o ouro. Porque não interessava abrir empresa, abrir isso, não passa, não passa. Então, quer dizer, é outra racionalidade. A gente vai poder ver com calma, né? Mas só para destacar isso, estamos tratando de horizonte de racionalidade, mas sobretudo de modos e padrões de vida distintos. Não necessariamente contrapostos, opostos, mas são diferentes. Não é? E isso que eu estou falando não é uma imaginação, isso é uma tese comprovada, né, por meio de pesquisa e, no meu caso, de vida. Né, de vida. Melhor ver isso. Bom, eu acho que um pouco esse slide só para chamar a atenção para isso, que nós vamos começar agora a destrinchar passo a passo. Bom, aqui começamos a mergulhar, alguns já no intervalo queriam, né, saber quando é que nós vamos ver a questão dos imaginários, né, que surgem tantos preconceitos e aí gera todo o racismo, discriminação, preconceito e assim por diante. Aquela primeira base é o tripé para pensar esses imaginários, né? Esses encontros e desencontros ao longo do tempo foram, obviamente, produzindo e consolidando certos imaginários, né? Modos de pensar as distintas sociedades, os distintos povos. Um desse imaginário básico, pouquíssimo falado, mesmo na antropologia, e que para mim, como eu fiz filosofia e tive a oportunidade de estudar vários anos teologia, então conheço um pouco, né, da literatura teológica do Ocidente ou das teologias ocidentais, uma primeira questão que isso sim, isso já veio na frota de Cabral, isso já chegou na equipe de Cabral, era essa questão, que encontrar essa dúvida sobre a humanidade dos indígenas, que perdurou por muito tempo. Então a primeira curiosidade da equipe de Cabral, do próprio Cabral, esses seres que acabamos de encontrar, será que eles são humanos? Ou será que eles são animais? Essa é a primeira dúvida, a primeira grande dúvida. E eu diria para vocês que acho que até hoje tem gente que tem dúvida. E não são poucas pessoas. Seja ela por algum interesse ou por algum projeto, sei lá o quê, mas infelizmente acho que ainda tem gente que tem dúvida, né? Pelo menos às vezes a forma como se manifestam os preconceitos, o racismo, a discriminação, muita gente ainda tem essa dúvida. Ou duvida da própria dúvida, né? Já seria alguma coisa interessante. Dúvida sobre a alma indígena, ora, se havia dúvida sobre a humanidade do indígena, claro, consequentemente, dúvida se tinha uma alma. Imaginava-se, pelo menos naquela época, de certa maneira, para a nossa literatura moderna, antes da teoria do perspectivismo ameríndio, obviamente que a alma indígena também era, consequentemente, duvidoso.
E isso também perdurou por muito tempo. Ao longo do tempo, é só para vocês terem uma ideia, essa dúvida institucional, essa dúvida, eu diria até intelectual, acadêmica, perdurou por quase 3 séculos, assim, pairando na cabeça, principalmente dos pensadores, né, dos governantes e dos dirigentes. Bom, quando se começou a pensar, bom, mas é possível que sejam humanos. O problema é que se fossem humanos, os europeus tinham que encontrar uma explicação razoável para eles serem considerados humanos. Na perspectiva da literatura judaico-cristã, religiosa, do Ocidente, tinha que procurar saber de que filho de Noé eles são descendentes. Toda a literatura ocidental europeia gira em torno dessa mitologia, não é? Da religião judaica, não é? Que muitos até hoje seguem isso, né? Então, bom, houve dilúvio e, bom, onde que estavam esses índios no momento do dilúvio? Para serem humanos, portanto, a possibilidade de serem filhos de Deus, só tinha uma maneira: eles tinham que estar na arca, ou descenderam dos que estavam na arca. Então, olha só, né? Uma coisa que ninguém chega a pensar, mas essa era a dúvida que pairava. Nós estamos falando século XV, XVI, XVII, ainda com uma forte influência da igreja, né? Então a verdade era dita pela igreja. Então você imagina como os dirigentes da igreja, Roma, a igreja de Roma, deve ter queimado muitos neurônios tentando achar uma saída, não é? Por isso levou tanto tempo, 3 séculos, para achar uma explicação mitológica para isso. Diga, professor. Professor Jéssica, o senhor deve conhecer a obra do Amam Pomadjayala, Sim. em que ele justamente, em 1615, que se cogita que tenha sido escrita a obra dele, que ele faz toda uma reconstrução, faz uma releitura bíblica para provar que os incas são descendentes de Noé. Exato. Tem toda, então, e tem outras, né? Tem outras referências sobre isso. Então, isso foi avançando. Bom, no século XVII, início do século XVII, isso já estava bastante cansativo. O Papa resolve, do ponto de vista institucional, resolver isso, né? Decretou em um decreto, né, ali da estrutura eclesiástica, uma bula, dizendo: olha, a partir de agora fica possível serem considerados indígenas. Fica possível, mas dependendo, né, das circunstâncias, dos contextos. Olha só, né? Quer dizer, a possível humanidade dos povos indígenas teve que ser de alguma maneira possibilitado a partir de um decreto de Roma, não é? Quer dizer, então essa ideia da dúvida, então, não é um cálculo, não é uma imaginação, não é uma simples interpretação, ela foi recorrente de todo esse processo. Por isso eu insisto muito nessa questão das cosmologias, não é? Porque é tudo dela, nosso pensamento gira em torno disso. A de vocês, com certeza, inconscientemente herdaram tudo isso, e eu da minha. A minha situação é mais complicada, porque acabo me envolvendo com 2 cosmologias, não é? A da minha Banila e, de algum modo, a cosmologia ocidental, porque a gente estudando, vivendo muito tempo, você vai, obviamente, não é, incorporando vários desses pensamentos. Agora, então, poderiam ser mais tranquilamente considerados filhos de Deus, não é? Então, acho que essa é uma parte bem inicial, mas importantíssima. É mais do que a gente pensa essa importância. É isso que eu estou dizendo. Na literatura, isso na literatura disponível, isso é muito pouco falado. Eu, às vezes, até penso que na literatura que chega, por exemplo, às escolas, às universidades, de uma maneira simples, não aparece, talvez até uma coisa intencional, para não
questionar, para não pôr em dúvida as grandes estruturas históricas, como, por exemplo, a igreja. Não é? Como pouco se fala do período de Inquisição, de uma série de coisas, né? Ninguém gosta de mostrar ou dizer dos males que se foram, nesse caso, intencionalmente realizadas, feitas, sustentadas por longo tempo, né? Mas existe uma literatura, né? A professora falou de uma, tem várias outras que, tudo isso que estou falando, são registradas, comprovadas, né? Bom, mas dessa dúvida da humanidade gerou todos os outros imaginários, na grande maioria preconceituosos, imaginários preconceituosos, quer dizer, preconceituosos que eu diria no sentido de inventados, criados, e quando a gente aprofunda, vamos perceber claramente a sua inconsistência, a ausência de uma base, de uma fundamentação, de uma referência. Um que talvez mais perdurou e perdura até hoje, né, tanto tempo depois, essa ideia do índio como um mau selvagem e do branco como um bom selvagem. Acho que não há outro imaginário mais perene, mais consistente do ponto de vista da sua continuidade na mentalidade, no modo de pensamento, e que se estabelece principalmente no modo de relacionamento entre os representantes do Ocidente e os povos indígenas, não é? Os neo-europeus. Os neo-europeus iam falar na contemporaneidade. Mas também, principalmente a partir do século XVIII, começa a se diversificar esse imaginário. Ocorre que, de novo, a gente vai observar aquela ideia inicial que eu falei, como o Ocidente acho que não consegue trabalhar, pensar sem dualidade, sem oposição. Então, se diversificou pondo isso, quer dizer, o outro lado. Então, começa a se ter uma dissidência de pensamento, de alguma maneira, que considera o índio como o bom selvagem e o branco como mal civilizado. Então, sempre nessa linha de oposição, de dualidade. A seguir a gente vai poder explicar melhor isso, aí vamos ver se tem alguma dúvida sobre isso. Quem é o índio mau selvagem? Então, porque é qualificado esse índio como bárbaro. Bárbaro é um conceito forte no Ocidente, desde lá do mundo grego. Os gregos eram os da poli, não é? Os civilizados, os da cultura, e todos os não gregos eram os bárbaros. Coisa que depois os romanos, né, no Império Romano, adotaram o mesmo discurso, a mesma racionalidade. Os romanos, considerados a civilização, né, e todos os não romanos, ou aqueles que eles dominaram, viraram súditos, eram também considerados bárbaros. Então, para isso foi transposto para cá. Então, os índios eram os bárbaros. Bom, naquela linha, então, como eram bárbaros? Bárbaro, canibal, né, isso é uma coisa que logo aparece. Todos os índios, existem relatos hilariantes quando a gente lê, eu fico rindo assim, né, porque tem autores que registraram claramente as falas, né, inclusive de filósofos. Quando a gente lê Hegel, por exemplo, é uma coisa assustadora a visão de Hegel sobre os índios, mas não só sobre os índios, sobre os africanos. A gente vai na frente. O que eu acho que é uma falta de dignidade, de respeito para o intelectual, não é? Ele chega a dizer, o povo da África não tem história, sem história. Escrito, né? Uma coisa assim muito, muito forte. Então, o canibalismo é uma coisa que propositadamente foi taxado, de certa maneira, no coração, no rosto, na mente de todo mundo sobre os povos indígenas. E como se todos os povos indígenas fossem canibais. Um pouco do que eu conheço, não é a minha especialidade, mas pelo que eu entendo, o canibalismo sempre fez parte de alguma maneira de todas as culturas. Aliás, eu acho que 2 anos atrás,
liguei uma televisão, o que estava dando no noticiário? Não sei se vocês chegaram, não sei nem que ano, mas eu fiquei, caramba, depois dizem que é nós que somos canibais indígenas, né? Não sei se era um holandês, simplesmente matou o amigo, congelou na geladeira e foi comendo. Mas aí só tem canibal do lado de cá, né? Só os nativos do lado de cá. Isso da contemporaneidade, quer dizer, eu não estou defendendo, mas não estou dizendo que não tenha prática do canibalismo. Mas, em primeiro lugar, isso nunca foi uma tradição de todas as sociedades. Com certeza, pelo menos no conhecimento que eu tenho, é de uma pequena minoria de povos, né? A grande maioria, a esmagadora maioria, nunca praticou canibalismo. Nunca. Não existe registro nem oral, nem escrito. Mas, como eu estou dizendo, acho que todas as culturas europeias também, em diferentes momentos, até na contemporaneidade, isso, o exemplo da geladeira, se pratica em alguns contextos, em algumas situações, né? Então, eu não estou aqui negando, mas essa coisa de simplesmente achar que os povos indígenas não é bem assim. Primitivo, ser da floresta, mas ser da floresta no sentido negativo. Nós vamos ver que para muitos o ser da floresta é uma coisa positiva, é o preservacionista, é o protetor da floresta, mas nesse caso, o ser da floresta significa o animal da floresta, não é? Semelhante à besta, tem na literatura abundante, reiteradas vezes autores, né, falam dessa visão do índio semelhante à besta, que semelha à besta. A nudez é uma marca. Até hoje é difícil alguém escapar de representar o índio nu. É como se, se não tiver nu, não é índio. Por exemplo, livro didático, não tanto os de hoje produzidos, mas produzidos até 10 anos atrás para trás, se não fosse nu, não era índio. Se esquece novamente, será que todas as sociedades indígenas sempre viveram nus? De novo, nós vamos saber que não. Mesmo em estágios, em termos de tecnologia diferenciados, muitos povos talvez nunca viveram nus. Porque, por exemplo, quem vivia nos altiplanos, no frio, conseguiu viver sem nada? Claro que não. Não está vestido de pele de animais, não é? De fibra, sei lá o quê, mas não é? Você vê como é que os estereótipos foram sendo criados. No indígena, uma característica única, exclusiva do índio é a nudez. E hoje eu trabalho com indígenas, professores indígenas, graduação e pós-graduação. Quando eu peço para fazer desenhos, logomarcas para a associação, não vai faltar o índio nu. Não vai faltar dos próprios índios. Então, só para dizer para vocês o quanto a força desses estereótipos alcança assim, de forma brutal, inclusive os indígenas. Eu faço isso o tempo inteiro. Quando eu vou começar a dar aula para uma turma nova, eu faço esse exercício. Desenho aqui uma logomarca para isso. Vai vir. Não vai faltar o índio nu. Entendeu? Então, a força desses estereótipos que foram sendo criados. E para completar, a partir disso, tudo de ausência. Né? Os índios só parecem ausentes de tudo, comparado com as sociedades europeias, ocidentais. Então, é feio, falta de beleza. Língua ininteligível, não, língua feia, línguas feias. Né? Tanto é que, para tempos mais recentes, gíria. Isso é outra coisa que os índios incorporaram. Digo, caramba, às vezes eu grito para os parentes, não é gíria, é língua indígena. Vai ouvir outro discurso do outro dia, repete de novo, gíria, as nossas gírias. Não é? Gírias é um termo pejorativo, porque língua só a língua dos brancos. A língua dos índios tem que ser chamada de gírias. Entendeu? Porque é como se fossem 100 línguas. Sem alma, sem cultura, sem civilização, sem rei, sem fé, preguiçoso, traiçoeiro. Né? Tudo isso por conta, basicamente, dessa dúvida, né, sobre sua humanidade, portanto, sobre a sua capacidade, inclusive, de inteligência, né? Capacidade intelectual, capacidade de pensar, de produzir e assim por diante. Então, nesse caso, a vida indígena é apresentada fortemente como
vida de ausências, onde falta tudo, sem moral, sem religião, sem lei, sem fé, sem escrita, sem Estado, sem passado, sem futuro, sem barba, sem sobrancelhas. Isso até hoje. Muita gente identifica o índio ou a índia pela sobrancelha. Sem pelos. Tem abundante registro na literatura, sem ardor com sua fêmea. Aí a tradução literal, como as pessoas escreveram. Mas nem com a sua mulher, é com a sua fêmea. Entende? Então, olha só como isso foi sendo passado. E isso, de novo, tudo isso, muitos desses aspectos foram incorporados na mente e no vocabulário da maioria da sociedade, e inclusive dos indígenas, não é? Inclusive dos indígenas. Valeria a pena que a gente pensasse um pouco sem escrita. Tudo isso para o quê? Para desqualificar, ou seja, para inferiorizar. Não é, portanto, gratuito. Essa é a questão mais importante. Porque do ponto de vista objetivo, vamos ver. Vamos pegar alguns mais sintomáticos. Sem escrita. Pode fazer muita diferença na sociedade? Até pode fazer. Mas não ter escrita não significa, na minha opinião, uma marca da inferioridade. De repente, a oralidade é mais interessante. A oralidade pode ser uma coisa mais dinâmica e, inclusive, mais fiel, mais legítima. Porque eu falo o que eu penso. Eu escrevo, na hora de escrever, de repente, escrevo o que eu quero que os outros leiam, não o que eu estou pensando. Não é? Na hora da fala, a oralidade é uma coisa muito espontânea, então é mais legítima. É isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o que eu penso. E a escrita é isso, a escrita é muito mais, tem muito mais as suas artimanhas, muitas vezes para escamotear, pensando no leitor, e não tanto no que eu estou querendo. Sem Estado, pode fazer muita diferença? Talvez não. Aliás, isso é uma das características ainda muito fortemente presente nessas sociedades. Sociedades que não querem Estado. Né? Para o bem e para o mal. Não é uma questão de valor. Mas sociedades que nunca se mostraram interessados no Estado, não há sinal significativo dessas sociedades, mesmo de 516 anos, ou sei lá, 3 séculos, convivendo no âmbito dos Estados, tenham aprendido a gostar do Estado. Eu sempre cito o exemplo aqui da Bolívia. Não é? Um país governado nos últimos, sei lá quantos anos, acho que já uma década, por um indígena, legítimo, liderança. Conheci Evo Morales no movimento social, né, de luta e tal. Eu, pelo menos, não tenho vários colegas na UNB que fazem pesquisas nos últimos anos na Bolívia. Não há sinal de que os índios da Bolívia tenham, com a vitória deles nas urnas, sinalizado com a possibilidade de pensar em um Estado indígena, por exemplo. Nenhum sinal. Existem sinais de que eles participem cada vez mais, que eles tenham predominância no comando do Estado boliviano, mas nenhum sinal de criar outro Estado, nenhum. Em nenhum outro lugar. Mesmo quando a gente vai estudar a fundo, por exemplo, as perspectivas do movimento zapatista do México, que alguns até consideram um sinal, não. No fundo, não é um separatismo, não é uma criação de um Estado indígena no México. O que eles querem, de novo, é uma apropriação do Estado, ou seja, participar da vida do Estado do México. Das elites, simplesmente constroem discursos de acordo com seus interesses. Por isso eu estou apresentando a contraprova, inclusive uma contraprova com fundamentação. Não é? Se eu estou falando, é a minha área, sou da antropologia, eu leio tudo quanto é de literatura sobre a questão indígena, principalmente a América Latina. Bom, até porque pouquíssimo conheço a língua inglesa,
Então eu não conheço a literatura norte-americana, canadense, mas a latino-americana, tudo quanto é de estudo, pesquisa até por dever de ofício, né, faço. Não há esse sinal que eu estou falando para vocês, nem na Bolívia, cujo poder está na mão dos índios. Mas nesse sentido de dizer, opa, Estado é uma coisa boa, nós queremos, vamos criar o nosso, na história inteira. A participação, envolvimento, cobram muito participação, cobram muito inclusão, sempre cobraram. Quando participam de movimento revolucionário, indígena participam nesse sentido, para garantir espaço, garantir mais democracia desse ponto de vista da participação, não é? Então, essa coisa então, do sem Estado é bem relativo, não é? E no caso brasileiro particularmente, todos os sinais são o contrário. De que os índios assim, existe Pierre Plástico que escreveu uma obra significativa, né? Não lembro bem o título, mas as sociedades sem Estado, as sociedades contra o Estado. Ele mesmo explica que não é bem contra os Estados. Se é, de fato, não incluir contra os Estados, eu concordo, mas assim, não são povos contra o Estado, simplesmente indiferentes ao Estado. Eles não querem um modelo de Estado. Eles não querem um chefe supremo que manda em tudo, que passa por cima de todo mundo. É importante imaginar, nós vamos ver mais adiante, porque são sociedades da coletividade. O poder é coletivo. Porque no Estado o poder não é coletivo. No fundo não, na prática não. Você tem um governo que tem 10% de aprovação governando em todo mundo. Isso é justo? Não estou entrando no mérito da questão de valor. Não é isso. Mas os índios não pensam assim. Os caciques, o reino dos caciques que eu falava, não tem esse poder supremo. Ele só é cacique coletivamente. Daí as grandes assembleias. Não tem congresso, não tem representação. É democracia direta. As democracias indígenas são democracias diretas. Ou seja, é a assembleia de todo mundo que decide, ponto final. Se tiver que trocar num dia só 3 chefes, que se troque. Aliás, já acontece muito. O chefe cair, às vezes, em poucos dias. Né? Se ele pisa na bola, não tem essa. Então, eu estou dizendo apenas que são modelos desse ponto de vista de organização social. Eu não estou dizendo que o Estado, ou os que construíram, o que apostam, o que acreditam, o que querem o Estado sejam melhores. Não. Em nenhum momento vou fazer isso. Né? A comparação nesse ponto de vista não, mas é para mostrar apenas as diferenças. Bom, sem futuro, é isso. Até hoje, muita gente não enxerga o futuro para os povos indígenas, a não ser uma única: é se tornar branco. Aliás, essa com certeza ainda é predominante. Quer dizer, para muita gente, o único futuro possível ao índio é ele se tornar branco. Né? Mas a história também mostrou o contrário. Quanta gente lá na década de 70 pregava que na virada do milênio já não teria índio no Brasil. Pelo contrário, nós praticamente multiplicamos 100 vezes a população de lá, quase 100 vezes, né? Ou 10 vezes de lá para cá. Então, bem assim. Esses outros detalhes mostram um pouco essa coisa do estereótipo propriamente dito, né? Bom, o índio bom selvagem, que é então uma visão. Diga. Desculpa interrompê-lo de novo, mas essa questão do futuro é uma questão, acho que muito importante aqui para a gente compreender a questão indígena na perspectiva histórica, que só é colocada em termos de ausência porque dentro da sabedoria ocidental os indígenas estão fora da história. Né? E como que os próprios povos indígenas se veem o seu futuro? Qual é a perspectiva de futuro? A gente tem lá na frente, né, a gente vai falar sobre isso, mas eu adianto que, bom, os povos indígenas, de forma assim bem resumida, eles acreditam piamente que eles vão continuar com as suas tradições, com as suas culturas, isso até cada vez mais forte. Eu diria que no período de maior declínio, até demográfico, dos povos de década de 70,
os índios começaram a duvidar. Eu sou dessa geração que tinha dúvida de seu futuro. Futuro como indígena, obviamente, né? De falar sua língua, de viver sua cultura, sua tradição. Isso a minha geração, na juventude, tínhamos dúvida. Quer dizer, estávamos sendo convencidos de que a integração, a assimilação, a aculturação, o tornar-se branco era evidente, era irrevogável, não é? Mas, nos últimos 20, 30 anos, o processo foi exatamente ao contrário. E acho que hoje, a geração de hoje, tanto de adultos ou até de velhos, a minha geração, mas de jovens, tem essa clareza de que o futuro é esse futuro histórico, né? De continuar suas tradições, agora interagindo, dialogando e convivendo e coexistindo com a humanidade. Isso eu também não de forma nenhuma se enxerga excluído do todo. Então acho que de forma bem resumida. Claro que tem alguns aspectos aí, algumas variáveis nesse aspecto, mas a gente tem aí mais na frente. O grande problema das sociedades ocidentais hoje é a nossa própria falta de perspectiva de futuro. O Ocidente vive esse problema hoje. A gente vai já falar isso porque esse é o problema a gente vai ver do branco mal civilizado, não é? Que é um pouco isso, a gente então vai ver. Então o índio bom então essa outra vertente então do índio bom selvagem, qual é a imagem que se tem? Que nasceu muito, em alguns momentos isso aparece, diminui, mas de duas correntes muito identificáveis ou identificados, que é a corrente basicamente dos romancistas, não é? Aí já do século XIX, mas principalmente do século XX, não do século XIX, mas do século XX, e muitas vezes por conveniências políticas. Então existem também correntes políticas que simbolicamente às vezes transportam esse índio negativo para o índio positivo para barganhar suas concepções, suas bandeiras de luta, determinadas bandeiras de lutas, né? Toda vez que a sociedade brasileira entra em alguma crise, muitas vezes o índio ainda é o símbolo de resistência, símbolo de quem não se entrega, de símbolo que não, entendeu? Vai um pouco nessa direção. Então, duas correntes, o romântico e aquele conveniente político, muitas vezes até do lado positivo, né? Então, por exemplo, no final do período da ditadura, a imagem indígena foi muito utilizada como aquele povo resistente que não se entrega aos militares, que morrem, que pá, mas que não, né? Em nenhum momento não há sinal de um índio que se aliou por exemplo, à ditadura, como muitos brancos fizeram, muitos líderes brancos fizeram. Não há sinal nenhum índio que se aliou à ditadura. Não existe. E foram mortos, né? Agora, a Comissão da Verdade tem aí dados impressionantes como eles foram massacrados na mesma linha dos opositores do regime. Então, acho que é isso. Bom, mas então quais são as características desse índio bom selvagem? É um selvagem feliz, livre, essa ideia de não ter cidade, não ter, né, nomadismo, circula, o mundo é aberto, é isso, aquilo, mas ingênuo. Mas é melhor não conhecer o pecado original, ainda bem que não conhecemos, né? Nós não temos nenhuma culpa. Culpa de quem criou isso. Nós não temos na nossa mitologia o pecado original, não temos nenhuma culpa, né? Como os do Ocidente já nascem com culpa, é uma coisa meio estranha. Não é? É estranho, mas nós não temos isso. Com todo o respeito, são diferenças. O índio coletivo, humilde, simples, natural, preservacionista, ecológico, puro, perfeito e autêntico. Dentre estes, alguns vão de uma coisa mais real, mais concreta, até mais interessante, para outros mais radicais, mais extremos. A gente vai ver um pouquinho na frente, por exemplo, essa coisa do índio ecológico, puro, perfeito, principalmente do perfeito. Levou a certos extremos. Quer ver uma coisa? No meu livro de doutorado, eu tenho um livro de doutorado que infelizmente eu não trouxe.
muito voltado para pensar a educação indígena contemporânea moderna, falo bastante sobre isso. Essa questão do índio perfeito. Um lado da corrente das pessoas não indígenas envolve muito aí, por exemplo, os indianistas, os indigenistas não indígenas. Os indianistas, alguns indianistas, mas principalmente alguns, inclusive assim, aliados, parceiros dos índios, das ONGs, por exemplo, né? Eu acho que até agora estão desconstruindo os seus imaginários, mas principalmente na década de 90, de 80 e 90, a emergência do movimento indígena, do movimento social brasileiro, alguns chegaram a idealizar esse índio. Quando você pensa, por exemplo, no mundo das organizações não governamentais da sociedade civil, não, o índio, por ser perfeito, ele é incorruptível. Tem uma professora da UNB, a professora Alcida Ramos, que chama isso do índio hiperreal, né? Aquele índio perfeito, incorruptível. Ou seja, aí um exagero, né? Os índios são humanos, os índios são seres humanos, ou seja, tem as suas limitações e fraquezas. Então, esse idealismo lá na frente você quebra a cara, porque vai aparecer o índio corruptível. Então, quando na década de 70, 80, o financiamento para as organizações indígenas surgiram, o índio lá sumiu com 5 mil reais, bom, então já agora acabou com o índio hiperreal, tá certo? Então, é interessante desmistificar tanto de um lado quanto do outro, nem do índio pervertido, que é mau, nem do índio hiperreal, aquele perfeito, né? São seres humanos. Quando nós começamos a eleger os primeiros prefeitos indígenas, trazendo para a nossa realidade presente, a ideia era, não, o índio prefeito será perfeito. Bom, aí a primeira frustração é complicado, né? Não é? Então, também tem essa dimensão concreta, não é? Os indígenas, como são humanos, eles carregam toda a fragilidade de ser humano, não é? Então, não é um extremo e outro. Acho que só para chamar a atenção.